Numa situação fictícia onde a Rússia sai vitoriosa na guerra contra a Ucrânia, Putin pode decidir expandir suas pretensões assumindo o controle do restante da estepe da Eurásia, no nordeste da Europa. Isso implicaria em lançar uma ofensiva contra a OTAN. Pior ainda, as potências europeias poderiam enfrentar a Rússia sem o respaldo dos Estados Unidos, o maior contribuinte militar da OTAN. Mas por que os Estados Unidos considerariam abandonar a OTAN e qual a chance disso acontecer? Vamos discutir sobre isso. Conforme reportado pelo Baldy Business Insider, as forças armadas alemãs já estão se preparando para uma improvável invasão russa da Europa em 2025. De acordo com documentos militares vazados, a Rússia começaria o ataque de forma tecnológica, lançando ataques cibernéticos coordenados nos países mais próximos de suas fronteiras, como Estônia, Letônia e Lituânia. O objetivo desses ataques seria provocar tensão e desviar a atenção de quaisquer movimentos militares russos na região. Os países bálticos são os mais vulneráveis a uma invasão russa, situados entre o território russo a leste, o aliado próximo Bielorrússia ao sul e um enclave com base militar russa em Kaliningrado, ao sudoeste. O único suporte terrestre que esses estados poderiam receber da OTAN seria através do Estreito Suwałki Gap, entre Polônia e Lituânia. Este trecho de terra, com apenas 100 quilômetros de extensão e escassamente povoado, nas fronteiras desses dois países, provavelmente seria um dos primeiros alvos militares em uma guerra hipotética entre Rússia e OTAN. No entanto, o ato fundador OTAN-Rússia de 1997 proibiu a OTAN de estabelecer bases militares permanentes na região ao redor da lacuna. Na época, a maioria dos países orientais buscava normalizar as relações com a Rússia, que estava enfrentando dificuldades econômicas naquela época, evitando ações que pudessem agravar as questões na direção errada. Assim, essa lei deixou os países bálticos cada vez mais vulneráveis, especialmente com a Bielorrússia se tornando um dos aliados mais leais da Rússia na Europa. Além disso, a Rússia tem a capacidade de movimentar livremente equipamentos militares em todo o território da Bielorrússia. Se a Rússia saísse vitoriosa da guerra na Ucrânia, poderia mover grande parte de suas forças de tanques através da Bielorrússia e isolar os países bálticos invadindo o Suwałki Gap. Então, a OTAN seria forçada a abrir caminho com suas forças terrestres para acessar os países bálticos e evitar novas incursões. Mesmo com os esforços renovados de guerra por parte da Ucrânia e o reforço de armamentos e equipamentos, incluindo os caças F-15 e mísseis avançados, alguns relatórios sugerem que isso pode não ser suficiente. Segundo a Reuters, o orçamento militar planejado da Rússia para 2024 é de cerca de 110 bilhões de dólares, um terço do seu orçamento total, o que a colocaria acima dos Estados Unidos em gastos militares durante o ano em comparação com seu PIB total. Embora a Rússia tenha sofrido uma derrota na Ucrânia, com perdas coletivas que ultrapassam 300 mil pessoas, o orçamento indica que ela poderia recrutar e treinar 280 mil soldados a cada ano. Em um cenário hipotético de guerra, a Rússia teria mais soldados do que tinha no início da invasão de 2022. Algumas estimativas conservadoras sugerem que a guerra poderia começar dentro de 6 a 10 anos, dando à Rússia entre 1,7 e 2,8 milhões de soldados para lançar nas linhas de frente. Por que os Estados Unidos estão sendo retirados da equação? Bem, a principal razão por trás disso são as eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos. Embora a administração Biden tenha apoiado os esforços da OTAN até agora, muitos analistas afirmam que a maré está mudando. O adversário mais provável de Biden nas eleições será Donald Trump. De acordo com relatórios pré-eleitorais, Trump tem uma ligeira vantagem, tornando-o favorito para vencer a eleição. Ao contrário de Biden, a política externa de Trump sempre foi o América em primeiro lugar. Trump também expressou disposição para cooperar com a Rússia em suas reuniões anteriores com Putin durante sua presidência. Além disso, sua posição em relação à OTAN tem sido mais negativa do que a de Biden. Em uma entrevista, Trump criticou os países europeus por não contribuírem proporcionalmente, deixando os Estados Unidos a gastar muito em ajuda financeira e militar para a Ucrânia. Se Trump for reeleito em 2024, é altamente provável que ele force sua administração a cortar totalmente o fornecimento militar para a Ucrânia, deixando-a à mercê de outros países europeus. Entretanto, Trump enfrenta 34 acusações acumuladas desde sua presidência até o presente momento.
Muitas dessas acusações poderiam prejudicar sua candidatura à Casa Branca. Mesmo que Trump seja reeleito e pressione pela retirada dos Estados Unidos da OTAN, ainda há um obstáculo que talvez ele não consiga superar. Um projeto de lei apresentado ao Congresso no final de 2023 proíbe os presidentes dos Estados Unidos de saírem da OTAN sem uma lei do Congresso ou a aprovação de 2/3 do Senado. Isso contrasta fortemente com muitas outras aprovações do Senado que requerem apenas maioria simples para serem aprovadas. Mas o que a OTAN tem a dizer sobre o assunto? De acordo com a OTAN, o artigo 13 afirma que qualquer parte, ou seja, um Estado-membro, pode sair da OTAN se notificar o governo dos Estados Unidos, com um prazo de retirada de 1 ano. Assim, um país só precisa contatar o governo americano e expressar o desejo de sair da OTAN, e os Estados Unidos distribuirão o aviso aos outros membros, aguardando então 1 ano antes de ratificá-lo. Com base nisso, mesmo que Trump conseguisse aprovar uma votação para sair, isso não teria efeito por mais 1 ano depois, não até pelo menos 2026. Isso significa que a Rússia provavelmente não fará quaisquer movimentos ofensivos antes disso. Putin provavelmente esperaria até que os Estados Unidos formalmente declarassem sua saída da OTAN, se isso realmente acontecesse. Se os Estados Unidos continuarem sendo membros da OTAN, existem alguns outros cenários a considerar. A futura guerra da Rússia contra a Europa pode não ir a lugar nenhum, em grande parte devido ao artigo 5º da OTAN, que afirma que um ataque a um membro da aliança é considerado um ataque a todos eles. No entanto, se Trump declarar que não enviará assistência adequada a outros Estados-membros, mesmo com o artigo 5º em vigor, isso poderia criar um precedente para que outros membros façam o mesmo. Isso eliminaria o significado da defesa coletiva, que é fundamental para a NATO desde sua fundação em 1949. Num cenário hipotético como esse, a Ucrânia estaria provavelmente condenada. Sem o apoio dos americanos ao resto da OTAN, a maioria dos membros interromperia sua ajuda financeira e militar à Ucrânia. Eles seriam forçados a reavaliar seus orçamentos e provavelmente esperar uma invasão russa com mais certeza do que antes. Os militares ucranianos poderiam ficar sem munições, um componente fundamental para travar uma guerra no século XXI. A Rússia poderia ganhar uma posição maior em torno da Ucrânia, alcançando a Polônia e a Romênia, centros de abastecimento. Se Putin os destruísse, a Ucrânia provavelmente desistiria sem assistência militar. Se isso acontecesse, Putin olharia para a Europa como sua próxima conquista. Sem o apoio dos Estados Unidos, os membros da OTAN não conseguiriam apresentar uma frente unida, ou cada país travaria guerras independentes com a Rússia assim que esta batesse à sua porta. Quão bem eles se sairiam? Na Europa Central, há apenas 2 candidatos reais para travar uma guerra prolongada e incerta contra a Rússia, Polônia e Alemanha, que seriam os países mais próximos do Kremlin considerando o anexo da Ucrânia. A Polônia aprendeu com suas amargas experiências do século XX e adotou uma postura mais militar, estabelecendo-se como uma das potências mais conservadoras da Europa. Os eventos do conflito russo-ucraniano apenas reforçaram a Polônia como aliada da Ucrânia. Além disso, o país apelou à OTAN para reforçar sua fronteira oriental e impedir a Rússia de ganhar qualquer tipo de posição. A OTAN respondeu a esse apelo, colocando 40.000 soldados na reserva em pouco tempo, com planos de expandir a força de resposta para 300.000 soldados. Se a Polônia ou a Lituânia fossem invadidas para isolar o Báltico do resto da NATO, a força de resposta seria provavelmente uma das primeiras a pegarem armas. Além disso, a Polônia tem suas próprias forças armadas, com extensos planos de modernização e atualização durante a próxima década. Atualmente, o exército polonês tem cerca de 200.000 soldados ativos, mas Varsóvia planeja expandir isso para 300.000, um nível comparável ao das tropas ativas russas antes da invasão. Além disso, o país tem uma atitude muito mais positiva na defesa de suas fronteiras, incluindo uma força de defesa territorial criada em 2017, composta por grupos de soldados de fim de semana que recebem treinamento periódico. A Polônia está investindo significativamente em modernizar suas forças armadas, adquirindo equipamentos mais avançados e aumentando seus gastos militares para 5% do PIB. Com isso, espera-se que a Polônia se torne uma das nações mais bem equipadas da Europa Central, capaz de responder efetivamente a qualquer ameaça.
Da mesma forma, a Alemanha está revendo sua postura em relação à defesa, aumentando seus gastos militares e repensando sua estratégia de segurança. O anúncio do chanceler alemão Olaf Scholz de aumentar os gastos com defesa em 33% mostra um compromisso renovado com a segurança nacional. Apesar dos desafios em implementar esses planos, especialmente em comparação com a Polônia, a Alemanha está reconhecendo a importância de sua contribuição para a defesa coletiva da OTAN. Ambos os países têm um papel crucial na segurança europeia e na defesa contra possíveis agressões russas. Enquanto a Polônia está se concentrando em fortalecer suas capacidades militares diretas, a Alemanha está buscando uma abordagem mais abrangente, envolvendo não apenas o fortalecimento de suas próprias forças armadas, mas também o apoio financeiro e político a outros membros da OTAN, como a Polônia e os países bálticos. Esses esforços combinados são essenciais para garantir a segurança e a estabilidade na Europa diante das crescentes tensões geopolíticas. Em relação à preparação de Putin para uma guerra contra a OTAN, é difícil afirmar com certeza. No entanto, é evidente que a Rússia tem demonstrado uma postura assertiva em suas políticas externas, especialmente em relação aos países vizinhos e às potências ocidentais. A Rússia tem buscado expandir sua influência regional e global, e sua recente intervenção na Ucrânia é um exemplo disso. No entanto, uma guerra direta com a OTAN seria uma escalada extrema e potencialmente desastrosa para todas as partes envolvidas. Portanto, é mais provável que Putin esteja buscando fortalecer a posição da Rússia na região, em vez de iniciar uma guerra direta com a OTAN. Quanto à possibilidade de os Estados Unidos deixarem a aliança, isso é uma questão complexa que depende de muitos fatores políticos e estratégicos. Historicamente, os americanos têm desempenhado um papel central na OTAN e têm sido um dos principais defensores da aliança. No entanto, houve críticas dentro do país sobre o custo financeiro e o ônus de segurança da participação na OTAN. O resultado dependerá em grande parte das decisões políticas e da visão estratégica das lideranças americanas no futuro. Quanto às relações entre China, Rússia e Estados Unidos, essas são dinâmicas em constante evolução e altamente influenciadas por uma série de fatores, incluindo interesses geopolíticos, econômicos e estratégicos. A crescente assertividade da China no cenário internacional tem levado a uma competição geopolítica mais intensa entre as grandes potências. Enquanto isso, a Rússia busca reforçar suas alianças e expandir sua influência regional, muitas vezes em oposição aos interesses dos Estados Unidos e de seus aliados. As relações entre esses três atores continuarão a moldar o cenário geopolítico global e exigirão uma diplomacia habilidosa e uma gestão cuidadosa para evitar conflitos e promover a estabilidade internacional. E você o que acha sobre? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.